meus amores! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Aqui estamos na nossa aula 2 do Esquenta Aulão Premonição. E galera, separei aqui questões que eles gostam de cobrar. E outra, todas as questões 2026 e todas diferentes das que eu resolvi. É o que eu digo, não tem como dar errado. Galera, muita gente ainda me perguntando, tá? Sobre o nosso aulão premonição do dia 26/2. A gente vai entregar a prova, tá? Esse aulão vai ser das 20 horas às 0 hora. Ou seja, 4 horas de aula. A gente vai entregar a prova, tá? As questões que eu elaboro, fora outras questões que eu vou pegar da FGV, diferentes das que eu resolvi, e ainda 2 provas que a gente vai ter antes do seu concurso, a gente já vai colocar nesse aulão premonição. Não tem como, porque a gente cerca todos os assuntos, tá? Então, dentro dessas 4 horas, tem os slides com os pontos principais, os mnemônicos, né? Os mapas mentais. Depois a gente joga dentro do grupo, tá? Fechado para pagantes. As resoluções, lembre, o valor é R$50, tá? Então, é só mandar um zap nesse número aqui, ó. 7999437475. Professor, pode ser pago no cartão? Pode ser também. Manda um oi e aproveite porque eu consegui mais algumas vagas para o plano maior. Então lembre, é um aulão fechado para pagantes. Então, vamos embora. Vou jogar a vinheta para a gente começar. Vem comigo. Tá aí um pacotinho de questões da FGV 2026, mais questões diferentes das que eu resolvi. Aqui eu vou entregar a prova e vem comigo. Primeira questão, gente, ó, uma questãozinha sobre a parte de argumento. E aí ela diz o seguinte: considere verdadeiras as afirmações. Se o cão não ladra, Maria dorme. Se o cão ladra, Joana não sai de casa. Considere também como verdadeira que Joana sai de casa. É correto concluir que, ó, ele te dá um argumento com 3 premissas, ó. 1, 2, 3. E quer a conclusão. Ele já disse que elas são verdadeiras. Mesmo que ele não falasse, lembre, te deu um conjunto de frases, pediu para concluir algo, você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Ele vai dizer, a verdade vai prevalecer. Mesmo que ele não diga, você adota as premissas como verdadeiras. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Galera, se você olhar aí, eu tenho 3 premissas. Essa premissa tem que ser verdade, essa tem que ser verdade e essa tem que ser verdade. Sempre você vai partir ou de uma frase que tá só, como essa, ó, Joana sai de casa. Acabou, ela é verdadeira. Ou você vai sair de uma frase que tem um e. Porque quando é que o e é verdade? Quando tudo for verdade. Então, eu já vou partir daqui. Por quê? Porque Joana sai de casa é verdade. E galera, as outras 2 frases, ó, você tem aqui um se então, ó. O então, ele tá aqui subentendido, ó, no lugar da vírgula. Se o cão não ladra, então Maria dorme. Se o cão ladra, então Joana não sai de casa. Então, eu já sei que Joana sai de casa é verdade. E aí acabou a questão. Só que você tem que lembrar o quê? Ó, vê. Tá vendo?
Gente, isso aqui é um dos nossos materiais, né, que a gente sorteia para os alunos do curso que a gente vai lançar. Ó, tá aí. O sim, então. Tá vendo que o sim, então, só é falso em quem? Na Vera Fischer. Aqui nesse caso aí, ó, eu não vou colocar a Vera Fischer. Por quê? Porque as frases têm que ser verdadeiras. Eu tenho que evitar quem? A Vera Fischer. Então vamos lá. Ó, Joana sai de casa é verdadeiro. Então, Joana não sai é o quê? Falso. Se Joana sai é verdadeiro, Joana não sai é falso. Já vou descobrir aqui, ó, o cão ladra. Galera, eu não posso colocar Vera Fischer, porque se eu botar o V aqui, ó, Vera Fischer vai dar falso. E eu quero que a frase seja verdadeira. Então aqui tem que ser um falso. E lembre, gente, ó, quem anda para trás no sim, então, não é a verdade. Quem anda para trás sempre é a falsidade. Então, o cão ladra é falso. Beleza? E ó para cá. O cão não ladra. Se o cão ladra é falso, o cão não ladra é o quê? Verdadeiro. Porque uma frase e a sua negação, os valores são opostos. Então, se o cão ladra é falso, o cão não ladra é verdadeiro. Eita, professor, vou descobrir Maria dorme. Professor, vou botar um F aí, né? Se você botar um F, cabeça, vai ficar Vera Fischer, vai dar falso. A frase tem que ser verdadeira. Lembre, no sim, então, quem anda para frente é a verdade. Aqui tem que ser V. Acabou. Já descobrimos tudo. Que Maria dorme. Que cão não ladra. Que Joana saiu de casa. Então vamos lá para as alternativas. Ó, o cão ladra. Ó, o cão ladra. Gente, o cão ladra é falso. E, gente, nem precisa olhar, ó. Isso aqui não é o E. O E só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Olha aqui, ó, que tabelinha linda. Ó, o E, o conectivo E, é o conectivo exigente. Ele só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Então, ó, no E apareceu falso, a frase, ela é falsa. Então, no E, se uma parte é falsa, a frase já é falsa. Letra B, o cão ladra, ó. Gente, isso aqui é falso. Não é o E. No E apareceu falso, a frase é falsa. Letra C, ele botou o cão não ladra. Vamos lá, ó. O cão não ladra, isso é verdade. O cão não ladra, isso é verdade. E, ó, Maria dorme. Maria dorme é verdade. Oh, que beleza. Verdade com verdade no E, ó, vai dar verdade. Resposta, letra C de chupa. Esse tipo de questão cobra. Beleza? Vamos aí para a próxima, galera. Questão top. A questão número 2, uma questão de sequências. Ó, considere uma sequência de números inteiros tal que o primeiro termo é 5, o segundo termo é 4, e a partir do terceiro, cada termo de ordem n é a diferença entre o termo de ordem n-1 e o de ordem n-2. Assim, por exemplo, os termos iniciais da sequência são 5, 4, menos 1, menos 5, menos 4. Qual é o termo que está na posição 2025? Ó, quando você pega esse tipo de questão que ele pede uma posição lá na frente, desconfie que são aquelas sequências que eu chamo de carimbo. Elas se repetem de tanto em tanto. Veja, ele está dizendo que para que eu obtenha um cara
de ordem n, eu pego o de ordem n menos 1, ou seja, o antecessor dele, menos, né, porque ele disse a diferença, o de ordem n menos 2. Gente, ele quer dizer o seguinte, que para que eu encontre um termo, eu pego os dois antecessores e subtraio. Veja se não é verdade. Ó, se eu pegar o 4 e subtrair do 5, ó, se eu pegar o 4 e subtrair do 5, dá menos 1. Ó o menos 1 aqui. Então, como é que eu obtive o menos 1? Subtrair os dois antecessores. Por exemplo, como é que eu vou obter o menos 5? Vou subtrair os dois antecessores, ó. O menos 1 subtrair do 4. Isso dá quanto? Menos 5. Ah, professor, então, como é que eu obtenho aqui, por exemplo, ó, esse menos 4? Eu subtraio os dois antecessores, tá vendo, ó? Para obter o n, eu pego o n menos 1 e o n menos 2, ou seja, os dois caras, uma unidade abaixo dele, e subtraio. Então, como é que eu obtenho o menos 4? Pego o menos 5 e subtraio de quem? De quem? Do menos 1. Ó, menos por menos dá mais, né? Menos 5 mais 1 dá menos 4, ó, o menos 4. Então, galera, vamos lá. Como é que eu vou obter o próximo? Vamos escrever aqui os caras, ó. 5, 4, menos 1, menos 5, menos 4. Como é que eu vou obter o próximo? Aqui, ó, o próximo cara. Eu vou pegar e subtrair os dois antecessores, ó. Menos 4, subtraio, né? Menos do menos 5. Cuidado que menos por menos é mais, né? Vai ficar menos 4 mais 5, ó. Isso vai dar 1. Aqui vai dar 1. Ah, eu quero agora o próximo. Eu quero agora o próximo. O que é que eu vou fazer? Aqui, ó. Vou pegar esse cara e subtrair do antecessor. Ó, se eu pegar 1 e subtrair do menos 4, menos por menos, dá mais. 1 mais 4, 5. Ah, eu quero o próximo. Vou subtrair os dois antecessores, ó. 5 menos 1 vai gerar quem? O 4. O próximo, vou subtrair esse desse. 4 menos 5, menos 1. Galera, vamos olhar aqui o padrão. Vamos olhar aqui o padrão. Perceba aqui, ó. O cara faz isso, ó. 5, 4, menos 1, menos 5, menos 4, 1. Aí, ó, vê que começa a se repetir. O quê? 5, 4, menos 1, menos 5, menos 4, 1. Galera, é como se eu tivesse um carimbo, ó, um carimbo, vou carimbando, e esses caras estão se repetindo de quanto em quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu tenho aí um ciclo de tamanho 6. Os caras se repetem de 6 em 6. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o 2025 e dividir por 6. Porque eles estão se repetindo de 6 em 6. Então vamos lá. 20 aqui por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Dá 2 baixo 2. 22 aí por 6. 4 passa. Dá 3, né? 3 vezes 6, 18. Dá 4. Baixo 5. 45 aí por 6. 8 passa. Dá 7. 7 vezes 6, 42, ó. O resto é 3. Gente, como o resto é 3, você vai pegar o terceiro termo. Quem é o terceiro termo aqui? Menos 1, letra C.
Professor, se o resto fosse 1, o primeiro termo. Se o resto fosse 2, o segundo termo. Só tem que tomar cuidado quando o resto é 0. Sempre quando o resto é 0, você vai pegar o último elemento do ciclo. Se o resto for 0, você ia pegar o último elemento do ciclo, ó, que é 1. Porque, gente, quando você divide por 6, o resto tem que ser menor que 6. Então, se o resto for 0, é exatamente o último. Então, galera, era só você ler. Se não entendesse a leitura, ia perceber que como é que eu obtenho cada termo? Subtrai os dois anteriores, ó. 4 menos 5 menos 1, menos 1 menos 4 menos 5. Fui fazendo até perceber que os elementos se repetem de 6 em 6, ó. Saiu do 5. Chegou aqui, volta para o 5 de novo, ó. 5, 4, menos 1. Tá vendo? Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Olha o que ele diz. Em julho de 2025, o Brasil atingiu a produção de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Considerando que um barril de petróleo seja equivalente a 160 litros, a produção diária de petróleo nesse mês em metros cúbicos foi de, gente, transformações de unidades, ó. Muita gente não lembra, por exemplo, ó, milhão, bilhão, trilhão. Ó, milhão é 10 a 6. Então, por exemplo, quando você diz 7 milhões, é o 7 aqui, ó, acompanhado de 6 zeros. E bilhão, 10 a 9. Quando você bota aqui o 8, ó, acompanhado de 9 zeros, o que é que eu tenho? Aí, 8 bilhões. E trilhão, 10 a 12. Quando você bota lá, ó, 14 acompanhado de 12 zeros, eu tenho 14 trilhões. Beleza? Tranquilo? Então, milhão, 10 a 6, bilhão, 10 a 9, trilhão, 10 a 12. Ele não está falando em 5 milhões de barris, então é o 5 acompanhado de 6 zeros. Isso é 5 milhões. Só que, galera, ele disse pra gente o seguinte, tá? Não são 5 milhões de barris. Cada barril são quantos litros? 160 litros. Então, você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 160. Porque um barril não são 160 litros, então 5 milhões de barris é pegar 5 milhões e multiplicar por 160. Só que, gente, ele quer isso aqui em metros cúbicos. Ele quer isso aí em metros cúbicos. Gente, o que é que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte, ó, isso aqui tá em litros, porque um barril não são 160 litros, então 5 milhões de barris vão ser 5 milhões vezes 160, só que isso aí tá em litros, e ele quer em metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, galera, como é que eu faço para passar de litros para metro cúbico? Ó, de litros para metro cúbico é só dividir por 1000. Então, você vai pegar essa conta aqui, ó, e vai dividir por 1000. Ó, vou cortar aqui, ó, 3 zeros com 3 zeros. Vou fazer só isso aqui, ó. Depois eu boto os zeros, ó. 5 aqui vezes 16, ó. 5 vezes 16, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 80.
Só que lembre, ainda eu tenho quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4. Eu vou ter aí mais quantos zeros? Mais 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Galera, isso vai dar quanto? 800 mil, o quê? Metros cúbicos. Tem aí 800 mil metros cúbicos. Resposta, Lady B. Beleza? O 8 aí, ó, acompanhado aí de 5 zeros. 3, 2. Letra B. Vamos embora. Questão 4, ó. Alberto comprou um carro por 50 mil reais e vendeu com um lucro de 40%. Vamos lá. Vamos ver aqui esse lucro. Eu vou pegar e calcular 40% de 50 mil. Gente, ó, o que é porcentagem? Cortar 2 zeros. Vamos cortar aqui 2 zeros. Vai ficar aqui, ó, 40 vezes quanto? 500. É só fazer, ó, 4 vezes 5, 20 e acrescentar 1, 2, 3. 3 zeros. Ou seja, o lucro foi de 20 mil. Em seguida, ele comprou outro carro por 75 mil e vendeu com o lucro de 10%. Então, vamos lá. 10% de quanto? De 75 mil. O que é porcentagem? Corta 2 zeros, ó. Cortei. Vai ficar 10 vezes 750, ó. Isso vai dar exatamente quanto? 7.500. Isso aí foi o lucro, tá? Na primeira venda e depois o lucro aí na outra venda. E aí, galera, olha o que ele quer. O lucro total de Alberto foi quanto? Galera, se eu quero o lucro total, vamos somar aqui 20 mil mais 7.500, 27.500. Ó, 27.500 é o lucro total. Só que veja, ele comprou por quanto? Um por 50 mil e o outro por quanto? Por 75 mil. Se você somar isso, ó, 125 mil foi a compra dos dois carros. E aqui foi o ganho dos dois carros. Gente, é só você fazer uma regra de 3 ou calcular 27.500 em cima de 125 mil. Você pode fazer assim, ó. 125 mil, isso é 100%. 27.500, ó, isso é X. Beleza? Tranquilo? Então, é só multiplicar cruzado, né? Vai ficar quem aqui, ó? 125 mil vezes X igual a 27.500 vezes 100. Vamos cortar logo os zeros? Ó, 3 zeros de um lado, e aí eu vou cortar, ó, 2 aqui, 1 aqui. 3 zeros do outro. Vai ficar 125x igual a quem? 2.750 aí vezes 1 dá 2.750, ó. Quem é x, galera? É só passar o 125 dividindo. Vai ficar 2.750 dividido por 125, ó. Isso dá quanto? 22%. Letra A. Galera, veja quantas questões a gente já resolveu de porcentagem. Isso vai cair em sua prova. Beleza pura, só alegria. Vamos para a última. Ó, questão 5 de probabilidade. Em uma urna há bolas amarelas, ó, bolas amarelas, há
bolas azuis e bolas o quê? Verdes. E bola verdes. Então, ó, você tem lá uma urna e essa urna tem bolas amarelas, azuis e verdes. São 12 bolas amarelas, tá? 12 amarelas, 8 azuis. Só que você não sabe quantas verdes tem. Vamos dizer que nós temos X verdes. E que a probabilidade de sortear uma bola verde é 2/7. Quantas bolas verdes na urna tem? Então vamos lá, ó. Como é que eu calculo a probabilidade da bola ser verde? O que eu quero, quantas verdes eu tenho? X sobre o total de bolas. Quantas bolas no total eu tenho? 12 amarelas, 8 azuis e quem? E X verdes. Isso vai dar quanto, gente? 12 mais 8, 20. 20 mais X. Você podia até testar as respostas. Só que às vezes ele bota, o número de bolas é um número primo? É um número par? E aí, ó, qual é a probabilidade da bola ser verde? 2/7. Vou igualar isso aqui, ó. Galera, é só multiplicar agora cruzado, ó. Vai ficar 7 vezes x, ó, igual a quem? Né? 2 que multiplica 20 mais x, ó. 2 que multiplica 20, 40, mais 2 que multiplica x, 2x. Não é uma equação? Joga o 2x pro outro lado, ó. Tá mais, vai pro outro lado, menos. 7x menos 2x, 5x. Igual a 40, ó. Quem é x? O 5 tá multiplicando, passa dividindo, ó. 40 por 5, 8. O total de bolas verdes, ó, 8. Letra D. Tá vendo, gente? Que beleza pura. Galera, é isso. Deixa o like, curte e compartilha lá no nosso canal do YouTube, que aí a gente bota mais e mais aulas. É isso. Segue o nosso Instagram. Um beijo no coração de vocês. Fui!